Capítulo 3. O que é a mulher? Dissemos que, ao invés do homem, a mulher é uma pessoa que não trabalha. Poderíamos concluir aqui a definição de mulher? Não há muito mais a dizer a seu respeito. Não fosse o conceito de pessoa um conceito demasiado extenso e impreciso para definir simultaneamente homem e mulher. O ambiente humano permite-nos a escolha entre uma existência mais animalesca, portanto, semelhante à dos bichos, inferior, e uma superior, mais espiritual. A mulher escolhe sem hesitação. A primeira. Bem-estar do corpo, um ninho e a possibilidade de observar, sem obstáculos, as normas de criação da sua ninhada, são para ela o máximo. Considera-se provado que homens e mulheres nascem com as mesmas disposições espirituais, que não há, pois, diferenças intelectuais primárias entre os dois sexos. Está, porém, igualmente provado que todas as potencialidades que não são desenvolvidas se perdem. As mulheres não usam os seus talentos intelectuais, arruinam voluntariamente a sua capacidade de pensar e, após alguns anos de um treino cerebral esporádico, caem num estágio de estupidez irreversível. Por que não usam as mulheres o seu cérebro? Não o usam porque, para se conservarem vivas, não necessitam de aptidões espirituais. Teoricamente, seria possível uma mulher ter menos inteligência que, por exemplo, um chimpanzé, e, no entanto, afirmar-se entre os homens. O mais tardar aos 12 anos, idade em que a maioria das mulheres resolve iniciar a carreira de prostituta, ou seja, a de deixar mais tarde um homem trabalhar para si, pondo-lhe à disposição a sua vagina, a determinados intervalos como contraprestação, cessa a mulher de desenvolver o seu espírito. É certo que continua a instruir-se e adquire os mais variados diplomas, pois o homem crê que uma mulher que aprendeu qualquer coisa de cor também sabe qualquer coisa. Um diploma eleva, por conseguinte, o valor de mercado da mulher. Mas, na realidade, é então que se separam para sempre os caminhos dos sexos. Toda a possibilidade de entendimento entre homem e mulher é então afastada para sempre. Por isso, um dos erros mais importantes que o homem está constantemente cometendo quando aprecia a mulher é considerá-la como uma sua igual, quer dizer, como um ser humano que funciona mais ou menos no mesmo plano de sentimentos e inteligência que ele. O homem pode observar de fora o comportamento da sua mulher, ouvir o que ela diz, ver com os seus olhos aquilo de que ela se ocupa, concluir sobre o que ela pensa a partir de sinais exteriores. Mas em tudo ele regula-se pela sua própria escala de valores. Ele sabe o que diria, pensaria e faria em seu lugar. E ao observar segundo a sua bitola, o resultado deprimente das suas observações, concluirá apenas que tem de haver algo que impede a mulher de fazer o que ele, no seu lugar, teria feito. Porque se considera, e com razão no caso de uma pessoa ser definida como um ser que pensa em abstrato, a medida para todas as coisas, se em virtude das suas observações, toma conhecimento de que sua mulher ocupa tantas horas do dia a cozinhar, limpar e lavar a louça, não conclui que essas ocupações a satisfazem, porque correspondem de uma forma ideal às suas necessidades espirituais. Pensa que é justamente isso que a impede de fazer tudo o mais, e esforça-se por colocar à sua disposição máquinas de lavar louça automáticas, aspiradores e refeições prontas a servir, que a aliviem desses trabalhos estúpidos e lhe permitam fazer uma vida igual à que ele sonha para si próprio. Mas ficará desiludido. Em vez da mulher começar a viver uma vida espiritual, mais rica, a preocupar-se com política, histórica ou com a origem do universo, utilizará o tempo ganho para fazer bolos, passar a ferro a roupa interior, cozer folhinhos ou, se for muito dinâmica, para colar decalques de florinhas no vaso sanitário. Como o homem tem que acreditar, ou melhor, como a mulher lhe faz crer. Qual homem que dá autêntico valor à roupa interior passada a ferro, padrões com flores ou bolos que não vêm da confeitaria? Que tudo isso é necessário para a vida, ou pelo menos faz parte da cultura, ele inventa a máquina automática de passar a ferro, a massa para bolos pronta a usar e o papel higiênico enfeitado industrialmente.
Mas ainda não é então que a mulher começa a ler, a preocupar-se com a política, e a investigação do universo continua a deixá-la completamente indiferente. O tempo que ela poupou vem-lhe mesmo a jeito. Poderá finalmente preocupar-se consigo própria. E como se sabe que é totalmente alheia a necessidades espirituais, entende por isso, como é evidente, a preocupação com o seu aspecto exterior. O homem que ama a mulher e nada deseja tão intensamente como a sua felicidade, também acompanha nesta a fase. Produz para ela batons à prova de beijo, make-up para os olhos à prova de água, aparelhos que não necessitam ser passados a ferro, calcinhas para usar e jogar fora. Ao fazê-lo, o homem continua a visar o mesmo objetivo: que tudo isso tenha um fim, que todas as necessidades vitais específicas da mulher, que ele crê ser, por natureza, mais delicada e sensível, que lhe são estranhas, por conseguinte, superiores, sejam satisfeitas, e que ela faça, enfim, da sua vida, a única coisa que ele acha que tem valor: a vida de um homem livre. E aguarda. Como a mulher não se dirige a ele por iniciativa própria, começa a atraí-la ao seu mundo. Propaga a coeducação nas escolas para que ela se habitue, desde tenra idade, ao seu estilo de vida. Chama-a para as suas universidades, utilizando todos os pretextos possíveis, para a iniciar nos segredos por ele descobertos, na esperança que ela adquira gosto pelas coisas importantes, graças ao contato direto com elas. O homem faculta-lhe o acesso aos cargos honorários mais elevados, exercidos até agora unicamente por ele, e prescinde de tradições que lhe são sagradas, e incita-a à tomada de consciência do seu direito político de voto para que ela possa modificar, segundo as suas concepções, o sistema de administração governamental por inventado. Talvez ele, em matéria de política, ele espere que da intervenção dele resulte a paz, já que lhe atribui carisma pacifista. Na sua suposta missão, ele é a tal ponto insistente e consequente, que não se dá conta de como se torna ridículo segundo a sua própria bitola, não segundo a da mulher. Esta é incapaz de ganhar distância e é, por conseguinte, completamente destituída de humor. Não, as mulheres não se riem dos homens. No máximo, podem, um dia, aborrecerem-se um pouco com eles. As velhas fachadas, governo da casa, tratamento das crianças com que mascaram a sua renúncia a uma existência espiritual, ainda não estão suficientemente arruinadas para quem as vê de fora. Ainda justificam, nem que seja pró forma, a saída prematura das jovens da universidade e a renúncia às profissões mais exigentes. Mas o que sucederá quando o trabalho doméstico ainda mais automatizado, quando houver jardins de infância verdadeiramente bons e suficientes, ou quando os homens chegarem até a descobrir, o que já devia ter sucedido há muito tempo, que para viver não são precisos filhos? Se o homem se detivesse uma única vez no meio da sua atividade febril, para fazer balanço, seria obrigado a reconhecer que os seus esforços no sentido de animar espiritualmente a mulher não a fizeram avançar um só passo, que é certa a mulher tornar-se de dia para dia mais enfeitada, mais cuidada e cultivada, mas que as exigências cada vez maiores que faz da vida são de ordem material e não espiritual. Alguma vez, por exemplo, a maneira de pensar dele que ele ensina nas suas universidades a induziu a ela a desenvolver teorias próprias? Alguma vez ela utilizou para investigações próprias ou institutos de pesquisas que ele lhe franqueou? Pouco a pouco devia o homem notar que a mulher, pura e simplesmente, não lê todos aqueles livros maravilhosos que ele põe à sua disposição nas bibliotecas, que as suas obras de arte fantásticas, que lhe mostra nos museus, a incitam quando muito à imitação, que todos os apelos para a emancipação com que ele espera atingi-la através de filmes e peças teatrais, feitas no seu próprio nível e na sua própria linguagem, são por ela apreciados apenas em função do seu valor recreativo, mas nunca, a levam à revolta. É perfeitamente lógico que o homem que tem a mulher na conta de sua igual, tendo assim que assistir à vida estúpida que ela leva junto de si,
acredite que a subjuga. Mas, tanto nos lembramos, nunca a mulher foi obrigada a qualquer submissão à vontade do homem. Pelo contrário, foram-lhe concedidas todas as possibilidades para se tornar independente. Se a mulher, por conseguinte, durante esse longo período, não se libertou do seu jugo, só existe para isso uma explicação. Esse jugo não existe. O homem ama a sua mulher, mas também a despreza. Porque uma pessoa que sai de manhã cheia de energia para conquistar mundos novos que, evidentemente, raras vezes consegue, porque tem que ganhar a vida, tem de desprezar outra, que não quer fazer o mesmo. E talvez seja por essa razão que o homem é levado a preocupar-se com o desenvolvimento espiritual da mulher. Ele envergonha-se por ela e acredita que ela também se envergonha. Cavalheiro como é, gostaria de a ajudar a sair desse embaraço. O que ele não sabe é que as mulheres desconhecem essa curiosidade, esse orgulho, essa ambição de fazer algo que lhe parecem a ele evidentes. Se não participam do mundo dos homens, é só porque não querem. Não sentem necessidade alguma desse mundo. A espécie de independência que os homens procuram não teria para si qualquer valor. Elas não se sentem dependentes. A superioridade espiritual do homem não as intimida, pois desconhecem o orgulho em matéria espiritual. As mulheres podem escolher, e é nisso que reside a superioridade sua, infinita sobre o homem. Cada uma delas pode escolher entre a forma de vida de um homem e a de uma criatura de luxo, estúpida, e escolhem para si praticamente todas a segunda modalidade. O homem não tem esta possibilidade de escolha. Se as mulheres se sentissem oprimidas pelo homem, teriam criado ódio ou medo perante eles, o que é normal suceder em relação aos opressores. Mas as mulheres não odeiam nem tampouco os receiam. Se os homens as humilhassem com a sua maior sabedoria, elas teriam procurado imitá-los, uma vez que têm todos os meios à sua disposição. Se as mulheres livres não se sentissem, ter-se-iam agora, finalmente, libertado dos seus opressores, nesta constelação historicamente favorável da sua vida. Na Suíça, um dos países mais desenvolvidos do mundo, as mulheres ainda não possuem um direito de voto geral. Há pouco tempo, e em determinado cantão suíço, pediram às mulheres para votar sobre a introdução do direito de voto feminino. A maioria decidiu-se contra. Os homens suíços ficaram atônitos, pois julgavam que essa situação indigna era o resultado da sua tutela centenária. Como se enganam. A mulher sente-se menos possível tutelada pelo homem. Uma das maiores verdades deprimentes a respeito das relações entre os sexos é simplesmente essa. No mundo das mulheres, o homem praticamente não existe. O homem não é suficientemente importante para a mulher para que ela se revolte contra ele. A sua dependência perante ele é apenas material, em certo sentido, física. É a dependência de um turista em relação à companhia de aviação que o transporta, a de um dono de restaurante em relação à máquina de café, de um automóvel em relação à gasolina, de um televisor em relação à eletricidade. Tais dependências não originam qualquer sofrimento de alma. Ibsen, que incorreu no mesmo erro de outros homens, esforçou-se por escrever com a sua peça, Nora, uma espécie de manifesto de libertação para todas as mulheres. Mas a estreia da peça em 1880 causou um choque apenas entre os homens. Juraram a si próprios lutar com mais ênfase ainda por condições de vida femininas dignas de seres humanos. A propósito, os esforços de emancipação por parte das mulheres esgotaram-se como é habitual, nunca variante da moda. Durante algum tempo gostaram de ver-se mascaradas de sufragistas, em trajes tantas vezes ridicularizados. Uma impressão profunda, semelhante àquela, provocou mais tarde nas mulheres a filosofia de Sartre. Para provar que tinham entendido tudo, deixaram crescer os cabelos até a cintura e passaram a usar calças compridas e pretas. O mesmo sucedeu há pouco tempo com as teorias do chefe comunista Mao Tse-tung. Durante uns tempos esteve em moda o estilo Mao. Fim do capítulo O que é a mulher. Livro O Homem Domado, Esther Vilar.
A criação desse livro em formato de audiolivro em voz humana está sendo feita pelo canal no YouTube. 10.000 evoluções por minuto. O único canal no YouTube disponibilizando esse livro em áudio, com essa qualidade excelente e voz humana.